Olá, turma! Hoje vou falar sobre máquinas elétricas, parte 4, capítulo 2, das páginas 52 à página 61 do livro didático de ciências. Vou fazer então a continuação do capítulo que estamos trabalhando. Quando falamos de máquinas elétricas, a gente está falando de dispositivos que são capazes de transformar energia elétrica em energia mecânica, ou de energia mecânica em energia elétrica. A gente tem como exemplos, então, os motores elétricos, os geradores e os transformadores. Os motores e os geradores são chamados de máquinas elétricas rotativas, pois precisam se movimentar, geralmente apresentando uma parte que é girante. Já os transformadores são chamados de máquinas elétricas estacionárias, pois não apresentam parte móveis. E isso se dá através do princípio da indução eletromagnética, que é o principal fenômeno presente nestes dispositivos. O primeiro que vamos ver hoje, então, são os motores elétricos. Eles estão presentes em nosso dia a dia, como em brinquedos, eletrodomésticos, automóveis e os mais variados processos industriais, como, por exemplo, de motores elétricos que transformam a energia em outra modalidade de energia. Este funcionamento de um motor elétrico se deve através de bobinas que são ligadas e desligadas alternadamente por meio de passagem da corrente elétrica por elas. E essas correntes que passam por essas bobinas vão criar um campo magnético e, devido a essa interação, fazer com que o motor comece a girar. Temos, então, um motor elétrico constituído por inúmeros componentes, mas os principais deles quais são? O rotor, ou o induzido, que trata-se de uma parte móvel do motor, constituído por um eixo, rotor e uma bobina, por onde vai passar a corrente. E o outro é o estator, que trata-se de uma parte fixa, onde a gente vai ter ímãs permanentes ou bobinas, e no estator temos um campo magnético contínuo. No desenho aqui embaixo que vocês têm no livro, a gente tem a primeira parte, então, o estator, e depois o rotor. Já nos geradores elétricos, a gente tem o quê? A gente tem um funcionamento que é o inverso do motor elétrico. Por quê? Porque nele nós vamos ter outra modalidade de energia que vai ser transformada em energia elétrica. Por exemplo, os geradores nas usinas hidrelétricas, eles vão utilizar a energia mecânica para ajudar a girar a bobina e assim gerar a energia elétrica. Os alternadores nos automóveis vão fazer o quê? Vão utilizar o giro do motor para gerar energia elétrica. E o dínamo vai utilizar o movimento, das rodas da bicicleta. Quando falamos em transformadores, nós estamos falando em modificar a tensão elétrica de um circuito. Eles podem tanto elevar quanto baixar a tensão. Por exemplo, passar de 125 volts em 220 ou em 1200 volts em 127 volts. Essa função é especialmente útil quando a gente transporta energia elétrica por grandes distâncias. A tensão ela sai das usinas, é elevada, e ela tem que reduzir a intensidade da corrente para poder chegar, então, às redes de distribuição. Então, a tensão ela vai sair da usina bem elevada e a gente precisa reduzir essa intensidade, por causa do efeito Joule, que transforma a energia elétrica em calor. Se a corrente for menor, a perda de energia vai ser menor também, então o calor também será maior. Dessa forma, a transmissão de energia em redes de alta tensão, elas vão minimizar as perdas do efeito Joule. Quando elas chegam nas nossas residências, então a tensão precisa ser baixada por questão de segurança. O transformador ele é um dispositivo formado então por duas bobinas, como a gente consegue ver na imagem, uma primária e uma secundária, que elas são ligadas por um núcleo de ferro conhecido como núcleo transformador. A bobina primária ela vai ser um enrolamento primário, que é onde ligamos a fonte de energia que queremos transformar. E a bobina secundária, então o enrolamento secundário, tem a tensão desesperada.
Já nos transformadores, a gente consegue ver a relação matemática que existe entre elas. Então, a gente vai pegar o número das espiras da bobina primária e da bobina secundária e a tensão de entrada e a tensão de saída. Utilizando a equação que nós podemos ver ali, a gente conhece o número das espiras do primário e do secundário, a tensão de entrada, e daí então é possível calcular a tensão de saída. Nós temos esse cálculo só para visualização, nós não vamos utilizar o cálculo dessa tensão de saída. O que diferencia os transformadores é o número de espiras entre a bobina primária e a secundária. Quando a gente quer diminuir a tensão, a gente vai usar um transformador que a gente chama de redutor. E esse redutor tem mais espiras na bobina primária do que na bobina secundária. Por exemplo, quando a gente vai utilizar para ligar um rádio, para ligar um computador, um carregador de celular, nas redes de distribuição e nas redes elétricas residenciais. Quando a gente quer aumentar a tensão, a gente usa transformadores que são conhecidos como elevadores, que eles vão, nesses transformadores, o número de espira primário é menor do que o secundário. Daí a gente tem como exemplo os micro-ondas e alguns outros eletrodomésticos que a gente vai precisar também. Bom, pessoal, por hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula, então. Beijos!